Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula da unidade 4, né, iniciando hoje a penúltima unidade da nossa disciplina, né, a gente já caminha aí para a reta final. De informe hoje, só relembrar, né, do trabalho em grupo que está aberto aí, vai até o dia 3 de setembro, até a próxima quinta-feira, né, alguns grupos já enviaram, e eu tenho um aviso com relação à aula do dia 31, que é segunda-feira. A professora, acho que Maria do Socorro, já deve ter organizado com vocês, né? A gente tinha uma aula ao vivo prevista para o dia 31, na próxima segunda, e ela precisou pegar por conta, acho que, de uma atividade que ela agendou, que acabou caindo no dia 7 de setembro, que é o feriado, né? Que a gente não vai ter aula. E essa aula do dia 31, eu vou gravar ela amanhã, tá? Eu vou gravar ela, vou postar no SIGA e compartilhar o link com vocês. Então, essa aula não vai ser ao vivo, tá? É a única aula que estava prevista para ser ao vivo que não vai ser ao vivo. E aí eu compartilho o link com vocês assim que eu gravar, tá? Deve ser uma aula curta, como a de hoje. A unidade 4, ela é um pouco mais curtinha, tá? Assim que eu gravar, eu compartilho com vocês, tá? Que aí quem já quiser assistir amanhã, já fica livre. E aí a gente retorna no dia 3 de setembro com o último assunto da unidade 4 para a gente finalizar, tá? Então, só relembrando, no final da aula eu reforço, dia 31 a gente não tem aula ao vivo, essa aula do dia 31 vai ser gravada, porque a professora Maria do Socorro vai pegar, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, Gessé, no caso do dia 31 vai ser aula de antropologia, tá? Assim, é que eu acho que tem alguns alunos que não fazem, né? Então, quem faz, depois eu vou postar no grupo certinho, eu pedi para o Joacir postar, que aí fica, né, dia 31 só vai assistir quem de fato faz antropologia, tá? Quem faz economia política, eu vou gravar e vou postar o link lá para vocês assistirem, tá? E se for o caso, na aula do dia 3 eu dou uma revisada, sano as dúvidas dessa aula do dia 31, que seria a nossa, certo? Então, iniciando a unidade 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia brasileira e o desenvolvimento econômico. A gente já adiantou alguns assuntos, a gente já falou superficialmente nas aulas anteriores, e hoje a gente entra de forma mais profunda nesse assunto, né? Então, o termo desenvolvimento, ele significa um aumento da capacidade ou aumento das possibilidades de algo, né? Então, seja o crescimento através do progresso, do adiantamento, e o termo desenvolvimento sustentável, ele deriva do desenvolvimento econômico planejado, com base na utilização de recursos e na implantação de atividades industriais, de maneira a não esgotar ou degradar os recursos naturais. Então, crescer por crescer, sem se preocupar, por exemplo, com o meio ambiente, sem se preocupar com as causas sociais, é um tiro no pé e é algo que a própria sociedade vivenciou nos anos de 1900, né, de 1910 até 1940, e é algo que a sociedade não está aceitando mais. Então, hoje você já tem algumas redes de supermercado, por exemplo, que não compra carne de empresas que o gado foi abatido de uma propriedade que desmatou irregularmente, por exemplo. Tá? Então, porque, por exemplo, com relação à rastreabilidade do gado, né, da carne, dá para saber de qual fazenda que aquela carne veio, que aquele boi veio, e aí, rastreando a fazenda, dá para saber se ela tem autorização de manejo, se ela tem projeto de manejo sustentável, entre outras questões, para vocês observarem o nível de exigência que está tendo hoje. Ainda assim, a gente vê muito caso de poluição, desmatamento, às vezes, desenfreado, descontrolado, né? Porque, junto com as leis, tem que vir a fiscalização. Não adianta, uma lei por si só não resolve se você não tiver fiscalização, tá? Então, aqui em Cáceres está se discutindo novamente a adoção de lockdown, porque teve uma crescente exponencial aqui nos últimos dias, e o problema não é fazer lockdown, né? O problema é a etapa, é a fase que você vai fazer isso, né?
porque você colocar uma lei, fechar o comércio, fechar a cidade e não tiver fiscalização, as pessoas continuarem saindo, aglomerando em pontos públicos, numa cachoeira, na beira do rio, não vai resolver, tá? Então, de nada adianta uma lei sem a devida, correta fiscalização, tá? E o período de 1870 e 1929, ele inaugurou uma fase de crescimento, né, seguida da depressão, da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que ocasionou o fechamento de muitas fábricas e o desemprego desenfreado. Então, os estudos do John Maynard Keynes, eles não só salvaram o capitalismo, como influenciaram o debate acerca das contas nacionais e também acabaram possibilitando o acompanhamento permanente da situação ocorrida através da contabilidade social. Então, relembrando um pouco aqui, por que aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York em 1929? Você teve um crescimento muito rápido, um crescimento muito desenfreado e sem controle, sem fiscalização, que fez com que você tivesse, na parte produtiva, um desequilíbrio, né? Então você tinha muitos produtos que não eram tão demandados assim, né? Que havia uma certa sobra desses produtos no mercado, tá? Um excedente de produção no mercado, esse foi um fator. E outro fator é que a conversão do dinheiro em títulos, né, em promessas de pagamento futuro, acabou ocasionando muito do que a gente chama de papel podre, tá? Então, eu tenho aqui um papel, eu tenho aqui uma figurinha que vale, né, 100 mil reais. Quem lembra daquele episódio do Chaves, né, em que o Kiko dá para ele uma nota promissória acho que de 1 milhão de cruzeiros, dá para assimilar muito bem com o que aconteceu na Bolsa de Nova York. As pessoas achavam que estavam ricas, que tinham dinheiro, e na verdade elas tinham um monte de título podre, tá? Então, esses estudos, né, esse termo acabou surgindo, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, após constatar grande acumulação de capital por parte de algumas empresas, tá? Então, essa contabilidade social, ela veio, tá? Inclusive, se a gente tivesse a aula aí presencialmente, eu ia trabalhar um projeto que eu trabalhei na turma de administração, aí em Campos de Julho, que é o de responsabilidade social. Oh, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. A responsabilidade social participativa, tá? Então, pode ser que futuramente, mesmo eles não ministrando aula com vocês, pode ser que a gente desenvolva esse projeto, tá? Que inclusive certifique em 40 horas. E a ideia é, né, através desse projeto, né, de responsabilidade social, é você unir os dois pontos, tanto de quem, né, tem, de certa maneira, um certo capital acumulado, quanto quem precisa, quem está passando por necessidade. Tá? Então, alguns dos projetos que a turma da administração desenvolveu aí em Campos de Julho, foram 9 projetos, mas eu vou pegar aqui alguns principais, foi um café da manhã e um lanche da tarde com os garis, tá? Então juntou uma turma, essa turma foi no comércio, pediu doação em dinheiro, ou doação, por exemplo, de refrigerante, de um bolo, de um suco, e aí durante uma semana eles organizaram um lanche junto aos garis, e eles ouviram as histórias, né, que os garis diziam que muitas vezes se sentiam como uma pessoa invisível, né, como pessoas invisíveis, né, que não tinham às vezes seu trabalho reconhecido, valorizado, tá? Então você consegue entender e compreender um pouco mais como que isso funciona. Um outro projeto também, que foi acho que da turma do Matutino, acho que o projeto chamava Mamãe Bebê. Eles começaram a ir em várias casas, né, gente que tinha bebê recém-nascido, e roupa de recém-nascido você usa 1, 2 vezes no máximo, porque bebê cresce rápido, né? E aí elas encontraram, acho que 9 famílias que a mãe já estava para ganhar bebê e não tinha uma fralda, não tinha uma roupinha de enxoval. O bebê ia sair do hospital embrulhado na toalha porque a mãe não tinha nada, tá? E aí elas correram, elas receberam essas doações, elas lavaram as roupinhas, passaram, engomaram, empacotaram certinho, parecia novinha, inclusive tinha várias roupas com etiqueta, tá?
fralda, toalha, né, roupinha assim de bebê, né, e elas fizeram essas doações aí, ficou muito bacana, né, então a sociedade cobra muito isso, tá? Uma empresa grande, às vezes instalada num bairro, numa região, ela é cobrada para ajudar aquela região da qual ela está inserida, tá? Porque querendo ou não, por mais que seja uma empresa altamente cuidadosa, por mais que seja uma empresa que respeite o meio ambiente, ainda assim ela causa um certo impacto ambiental, social, e ela é responsável por compensar essas perdas, tá? E esse termo também foi, o termo de contabilidade social também foi criado para classificar países que se apresentavam em condições de dificuldades demonstradas no índices de analfabetismo, mortalidade, natalidade, né? Então, que é justamente a parte social do trabalho. Então, investir, por exemplo, em projetos que você tira a criança das ruas e bota ela para estudar, que bota ela, que for para fazer um esporte, para manter ela ocupada, são projetos que valorizam e projetos que as empresas quase que têm por obrigação de fazer, né, como uma compensação de algum dano, direto ou indiretamente, que ela acaba causando, tá? Daí, isso vem sendo cobrado de maneira mais incisiva através das concessões públicas, né? Então, a concessão de uma rodovia, a concessão para uma hidrelétrica, a concessão para uma exploração, por exemplo, de um serviço público, né, como telecomunicação. Então, isso vem cobrado, né, de maneira direta, tá, como parte da permissão de exploração. Então, alguns aspectos iniciais, né? A luta dos países subdesenvolvidos para superar as dificuldades que são impostas a eles se fez presente em muitos debates que chegou a culminar na busca por algumas mudanças no sistema econômico, né? Você observava empresas grandes ficando cada vez mais ricas e ela vivendo numa riqueza e ao redor dela uma população pobre, desnutrida, morrendo de fome, vivendo na miséria, né? Então um contraste muito significativo, tá? E uma certa mudança em alguns países do sistema capitalista para socialista ao atribuir ao processo do capital essa responsabilidade pela situação vivenciada, né? Então, a guerra de ideologias políticas como capitalismo e socialismo foi chamada de Guerra Fria, tá? Que a gente vivenciou principalmente aí nos anos 1960, 70 e o comecinho dos anos 80. Tá? E não existe um consenso, não existe uma regra universal que aceita sobre desenvolvimento, tá? Sobre o que é a palavra de fato desenvolvimento. Tá? Então você tem duas linhas de pensamento aí que abordam o que é desenvolvimento. Uma tem uma relação direta de crescimento e desenvolvimento, né? Que ela diz o seguinte, que um país é subdesenvolvido porque cresce menos do que os países desenvolvidos. Justa razão por não possuir os fatores de produção necessários. Então, ele trabalha, na verdade, com o conceito de subdesenvolvimento para chegar a um conceito de desenvolvimento. E nessa linha de pensamento 1, ela diz que um país ele é pobre, ele é subdesenvolvido porque ele não tem mão de obra, ou porque ele não tem capital, porque ele não tem recurso natural, ou porque ele não tem tecnologia, tá? Ou porque ele não tem o próprio capital, tá? Então, aqui no Brasil, né, mão de obra a gente tem, está sobrando, terra a gente tem, não vou falar que está sobrando, mas ela tem uma utilização até pouca utilizada se você comparar com outros países. Você tem a questão da vontade de se fazer, mas você não tem tanto o capital, porque o capital aqui é um pouco mais caro, o capital aqui é um pouco mais difícil de ter acesso, tá? Já a linha de pensamento 2, ela diz que crescimento é um dos requisitos para desenvolvimento, mas o crescimento não é só ele, por si só, não garante desenvolvimento. Então, essa segunda linha de pensamento, ela diz que um país é subdesenvolvido porque, embora apresente recursos ociosos, ele não utiliza integralmente os fatores de produção que dispõe, tá? Então, por mais que ele tenha todos os requisitos, tá?
ele não utiliza de maneira eficiente ou não utiliza de maneira total esses recursos. Tá? Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil predomina, tá? Não é uma afirmação certeira, mas é uma grande tendência de predominar a linha de pensamento 2, tá? Porque você tem a mão de obra, mas ela não é qualificada, você tem os fatores, né, boa parte dos fatores de produção, né, e apesar de você ter o capital aqui, você tem, mas ele é caro, ele não é tão acessível, tá? Então, aqui no Brasil, né, o que fica difícil às vezes de entender é como que um país como o nosso, né, ainda depende de importação, ainda depende de tecnologia, né, ainda depende de países estrangeiros. Tá? Então, uma das respostas que eu posso dar para vocês é que aqui no Brasil não se faz tanto investimento em ciência e tecnologia, tá? Tanto que quando você tem uma situação de relativa crise econômica que a gente está vivenciando, a primeira coisa que se corta é ciência, tecnologia e educação, tá? Lógico que a saúde é necessária, né? Mas se você pensar que talvez investindo em ciência e tecnologia, talvez a gente não ficasse esperando uma vacina da Covid vir de fora, e sim a gente poderia produzir por aqui, tá? Então são pensamentos diferentes, são pensamentos que são muito conflitantes, e é a realidade aqui do Brasil, tá? Eu posso falar porque eu vivencio parte disso na gestão da Unemat, e a gente tem sofrido com constantes cortes por parte do governo estadual, até mesmo por parte do governo federal, que financia os cursos da UAB, do ensino à distância da Unemat, e você, muitas vezes, para garantir o ensino, você acaba tendo que sacrificar aí a pesquisa, tá? E aí eu cito um exemplo em 2006, quando eu entrei na Unemat como técnico, eu trabalhava no departamento de biologia do campus de Cáceres. E quando eu trabalhava lá, eu lembro que uma professora estava fazendo a tese de doutorado dela, estudando o número de pares de pelos da mosca, daquela mosquinha drosófila, aquela mosquinha da banana, tá? Em uma determinada região aqui de Cáceres. E eu lembro de ter visto um promotor uma vez debochando assim, mas o que tem a ver estudar par de pelo de mosca de uma mosquinha desse tamanhozinho insignificante, né? E uma professora receber quase 800 mil reais no projeto para estudar pelo de asa de mosca, onde já se viu, né? E o que, na verdade, a professora estava estudando era uma mutação genética nessa mosquinha, ocasionada por conta do descarte irregular de um curtume, né, de couro. Curtume usa muito produto químico, e essa combinação de produto químico estava gerando uma mutação genética nas moscas, tá? E genética de uma mosca e uma genética de um elefante, de uma baleia, é genética. Então, se está ocasionando uma mutação genética numa mosca, vai ocasionar mutação genética numa baleia, no ser humano, e isso pode desencadear doença, isso pode desencadear uma série de problemas de saúde, tá? Então, até que você explique o sentido de você explicar, de você estudar pelo na asa de uma mosca, né? Tem toda uma questão por trás, e muitas vezes isso não é bem explicado, não é bem entendido, tá? Então, né, esse período da Guerra Fria concentrou-se mais na década de 50, 60, 70, né, chegando a alguns pontos aos anos 80, e até hoje mesmo, né, a gente vivencia isso por conta por exemplo, da guerra da vacina da Covid. Né? Então, virou de novo país que adota o socialismo e comunismo versus país que adota o capitalismo. Né? Então, é lógico que muitas vezes como os países socialistas, eles têm um pezinho ali na ditadura, eles têm um pezinho em fazer a vontade do gestor maior, gestor público maior, então, muitas vezes alguns protocolos são adiados, são quebrados em detrimento de apressar a entrega de uma vacina. Tá? Então, em 1949, né, 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, teve a Revolução Chinesa, né, em 49, em 59 a Revolução Cubana, com o pessoal Castro, né, a família Castro,
e a descolonização da África em 1960. Então, no final dos anos 70, inaugura o declínio da Guerra Fria, com alguns pequenos ensaios rumos à abertura política, realizado por algumas das mais importantes economias socialistas, com vista à entrada nas economias de mercado, que acabou se consolidando nos anos 80. Fiel aos ideais socialistas, Cuba pode ser eleita como uma das grandes representantes de permanecer, né, no ideal socialista, uma vez que a China passou por transformações fortes e a China acabou tendenciando para um capitalismo que vem travestido, que vem com a roupa de comunismo. Tá? Então, a China ela usa do comunismo para fazer a gestão dela, mas o modelo que ela adota, né, a forma de produção que ela adota é uma forma capitalista, tá? Sem leis trabalhistas, né, sem feriado, sem nada, né, com a produção trabalhando de 12 a 14 horas por dia, tá? Alguém ia fazer algum comentário? Acho que alguém abriu o microfone aí. Não? Então vou avançar. Fica à vontade aí para comentar, tá, pessoal? Então, Professor, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, só nessa questão aí. Economicamente falando, a China em si, né, ela tem esse processo de a economia aberta ao capitalismo e o sistema de governo dela é um sistema comunista. uhum, Historicamente, a tese marxista, o comunismo de Marx, ele não foi testado. Alguns governos, né, utilizaram dessa teoria para implantar ali e modular da forma que eles bem entenderem. Mas uhum. hoje a gente vê mais essa ideia comunista sendo usada de uma forma autoritária, para controle. Sim, eu vejo dessa forma, tá? Eu não consigo ver o capitalismo e o socialismo, ou comunismo e o socialismo, perdão, caminhando da forma como ela foi escrita por Karl Marx, tá? Até porque, exatamente como você bem colocou, foi uma teoria não testada e que vários países vêm tentando, né? Eu não vou dizer para vocês que isso nunca vai dar certo, porque a gente não sabe dia de manhã, as pessoas mudam comportamento, mudam atitudes, né? Mas pelo menos até hoje ela não conseguiu se comprovar como uma teoria que de fato se sustentasse, tá? Assim, outra coisa, o senhor comentou até na aula passada a respeito de Cuba. Uhum, É, a forma de governo deles ali, estruturação econômica deles. uhum. Talvez seria eles conseguem se manter teoricamente bem ainda num continente totalmente capitalista, né, que é o americano, Uhum. por eles ter essa mão com a Rússia, essa ligação desde a época da Guerra Fria, uma ligação bem forte. Eu não sei se existe, mas existe algum tipo de governo assim que um apoio econômico do governo russo? Tem, claro que tem. Do governo russo, do governo chinês, é mais do russo porque como a China é mais comunista, a Rússia ela tende a ser um pouco mais socialista, tá? Então a Rússia ela apoia a Venezuela, ela apoia Cuba, porque a Rússia conseguiu se empoderar, tá? Principalmente por conta de desenvolvimento armamentista, né? Então ela conseguiu atrair aliado e ela consegue ainda se manter por conta, né? Qual que é o sentido? Por exemplo, a Rússia, há uns 2 anos atrás, apresentou 8 armas de alto poder de destruição numa apresentação. Dessas 8, acho que 6 dessas armas eram apenas simulação, a arma não estava pronta ainda, né? Então, isso faz a gente questionar por que, né, em pleno século XXI, sem perspectiva de uma determinada guerra, né, sem tanto conflito assim, né, e pela experiência de guerras passadas, por que que leva alguns países a desenvolver arma tão perigosa de destruição em massa assim, né? Então, é justamente para fazer com que, ó, ou você implanta, ou você segue o modelo que eu estou mandando você seguir, ou eu vou lá e vou te destruir, tá? Mas, quando chegou um ano e meio atrás também, que o governo paralelo lá da Venezuela, esqueci, do Guaidó, queria destituir o Maduro, né? E que começou a ter uma revolta popular, começou a ter uma pressão popular para tirar o Maduro do poder. O que a Rússia fez? Foi lá e botou a tropa dela, botou aviões, botou armamento
lá na Venezuela para proteger o Nicolás Maduro, né, para proteger o modelo de gestão. Tá? Então, como esses países acabam não tendo a sua economia muito bem desenvolvida, né, porque o modelo não se sustenta a longo prazo, tá? Ele acaba necessitando de apoio de outros países para acabar, né? Porque assim, se a Rússia não apoiar, ela vai perdendo, né? Perde um país aqui, perde outro ali, perde outro ali, perde outro ali, daqui a pouco acaba não tendo mais com quem apoiar, fica isolada, tá? E Cuba, ela tem uma importância geográfica muito estratégica, né? Ela é o ponto de apoio, né? Caso a Rússia for fazer alguma operação, por exemplo, na América do Sul, né, na América Central do Norte, na América Latina como um todo, né? Ela tem alguns países ali que ela pode montar uma base, que ela pode se estruturar, né? Então, tem toda uma questão geopolítica envolvida, tá? E aí, né, é válido lembrar, né, que após a abertura democrática que o Brasil conquistou em 84, né, a gente teve um violento processo de estagnação econômica, né, chamada de década perdida, nos anos de 1980, devido ao esgotamento desse modelo de desenvolvimento baseado no processo de substituição de importações por produção nacional, que chegou a seu final sendo necessário o fortalecimento da concepção de desenvolvimento sustentável. Então, um exemplo disso é o carro Gurgel, talvez alguns de vocês já ouviram falar, né? O Brasil, depois né, do governo militar de 64, que tentou uma estatização, que tentou fazer com que o Brasil fosse autoprodutor e não dependesse tanto assim das exportações, ele chegou numa fase assim, né, que o Gurgel é exemplo disso, que aconteceu o seguinte: o Brasil tentou crescer com as próprias pernas, não depender tanto assim de países estrangeiros, tá? Isso é legal? Isso é legal, isso é bacana, tá? Tentar ser autônomo e não depender tanto assim de países estrangeiros. O problema é que isso tem um custo muito caro, tá? Que foi o exemplo que acho que eu comentei com vocês de quando meu pai queria que a gente fizesse lá. A gente já tentou fazer vinho, tentou fazer salaminho, tentou fazer fécula de mandioca lá, né? Sei lá, polvilho, né? De mandioca, enfim. Fica muito caro. Se você não tiver tecnologia, se você não tiver a técnica, não tiver os meios eficientes para produzir isso, você vai gastar. Vou chutar aqui o valor, tá? Você vai vender um carro Gurgel, que é um carro de baixa tecnologia, por, sei lá, 45 mil reais, e com 50 mil reais você compra um carro já com tecnologia, um carro bem mais avançado, um carro mais econômico. Então, o custo-benefício dele acaba não compensando. E aí, essa década perdida ocorreu por conta disso. Ela acabou ocorrendo porque você queria produzir, mas você não conseguia produzir de maneira econômica. Então, houve a necessidade de você talvez importar um pouco disso para ser mais eficiente e mais competitivo. Então, com o avanço da tecnologia, das comunicações e da abertura de mercado internacional, né, que o Brasil deixou de produzir e passou a comprar de quem era mais eficiente, né, aí essa abertura a gente chama de globalização, o debate sobre fabricação nacional versus importação se resumia basicamente no modelo que fosse mais eficiente, que é o correto, tá? Então, o desenvolvimento é o correto pensando no ponto de vista de sustentação a longo prazo, tá? Então, o desenvolvimento com parcerias e alianças estratégicas tem transformado bastante o rumo dos nossos negócios. E, atualmente, a articulação do governo com as empresas e agências financiadoras em busca de capital social e capital humano é determinante para a obtenção de financiamento junto a organizações financeiras. Né? Então, financiamentos que visam a valorização do meio ambiente e das pessoas. Então, assim, fazendo uma crítica relativa, né? O meu medo, quando eu vejo, às vezes, um governo tal, né, como é o governo Bolsonaro, com muita fome, assim, muito nacionalismo, tá? O meu receio é dele querer, muitas vezes, substituir as importações por uma produção nacional. Não que isso seja totalmente errado, tá? Muito pelo contrário, na verdade é isso que você quer essa autonomia, tá? Só que para isso acontecer, você tem que garantir, você tem que ter certeza
que aquilo que você está produzindo, né, que os meios de produção seu, de fato, vão ser mais eficientes do que importar, tá? Então, não que seja errado você fazer isso, muito pelo contrário. O fato de você nacionalizar, de você ter uma produção que dependa menos do estrangeiro, que você faça mais no Brasil, ela é válida, né? Só que se a gente não for eficiente, como aconteceu na década de 80, torna-se o risco de ter outra década perdida, tá? Então é só esse ponto que eu queria chamar a atenção, né? E meu medo é disso acontecer sem um bom planejamento, sem ter um governo alinhado, né? Mas se o governo conseguir fazer isso, show de bola, é isso que a gente quer, tá? Então, a economia brasileira, né, tem um fator importante. Ah, tá, peraí, antes de eu avançar aqui, um outro exemplo também. Eu lembro que a empresa da minha família uma vez foi pedir um empréstimo no Banco da Amazônia, tá? Precisava de capital de giro e precisava, né, montar um projeto para obter um financiamento, tá? Para capital de giro. E eu lembro que nesse processo, o banco pedia assim, o banco da Amazônia pedia assim, o Sicredi também, vários bancos hoje já estão assim, mas eu lembro que o Banco da Amazônia e o Sicredi, né, que é a cooperativa de crédito, e o Banco do Brasil também, acho que foram os pioneiros nisso, né? Tá, eu vou te emprestar um dinheiro, mas o que, que você está fazendo pelo meio ambiente, o que, que você está fazendo pelo social? Então, a gente teve que montar um projeto e, por exemplo, dizer que a gente recuperava a água da chuva, né, que jogava lá numa caixa d'água para aproveitar para regar as plantas e lavar a calçada da empresa, né? A gente dizia não, e fazia também, tá? Como a empresa da minha família era na beira do rio, então, e mexia com arroz, montou um restaurante para pássaro, que acabou virando um ponto turístico depois, um pequeno ponto turístico aqui em Cáceres. A gente tinha um descarte consciente, fazia recuperação da palha de arroz, né? E do lado social ajudava a comunidade ali, muitas vezes doando lancheira, uniforme, para uma escolinha que tinha próxima ali da empresa nossa, tá? Então, isso tem que ser formalizado num projeto, isso tem que ser fotografado, isso tem que ser formalizado, tá? Não adianta só falar que faz, porque o banco vai pedir prova disso. Então, para a gente, né, verificar o nível de desenvolvimento de uma região, um estado ou uma nação, né, a gente tem que observar a forma como a distribuição da renda ocorre. Então, para medir o grau de concentração de renda de um país, tem sido utilizado um índice chamado índice de Gini, tá? Calculado pela curva de Lorentz, que aponta a participação da renda que se encontra acumulada entre ricos e pobres. Então, esse indicador, ele nada mais é do que um comparativo, tá, entre o rendimento, por exemplo, do que está sendo produzido, do que está sendo gerado como riqueza, e o desenvolvimento da classe produtiva, de quem de fato bota a mão na massa e produz, que é o lado do trabalhador. Então, o que você espera desse índice? Que a diferença entre eles esteja pouca, que essas duas curvas estejam muito próximas uma da outra. Só que, na prática, o que acontece? Essa curva vem se distanciando. Em períodos de crise econômica, tal como a gente vem vivenciando hoje, né, por conta da pandemia, esse índice de Gini ele fica maior ainda. Essas duas curvas elas se afastam mais ainda, tá? E o rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, o Brasil ele tem uma das mais perversas distribuição de renda do planeta, tá? E vocês saberiam citar, né, os fatores que explicariam essa situação, né? Então, não existe um só fator que influencia nisso, tá? Mas são vários fatores, tá? Como, por exemplo, a fase herdada desde o período colonial, que você tinha algumas famílias com grandes lotes de terra, né, com pedaços muito grandes de terra, e essa terra, eram poucas pessoas que detinham muita terra, tá? E o fato de ter essas grandes propriedades fazia com que muitas vezes nem tivesse emprego para as pessoas trabalharem, tá? Nem no campo elas conseguiriam um emprego. E a grande propriedade, a presença de monocultura e o trabalho escravo deixaram cicatrizes que permanecem de alguma forma ainda presentes na nossa sociedade. Então, isso que a gente vivencia hoje ainda é uma herança do passado, tá? Porque
quando você tinha uma família que era detentora de um grande pedaço de terra, né, ela não dividia isso, quando o dono falecia, não dividia isso com os trabalhadores, né, isso acabava passando de pai para filhos, dos filhos para neto, né, e assim por diante. E em alguns países, tá, em alguns países onde não existe a propriedade privada, né, se a pessoa morreu, ele vai lá e passa a terra para outra pessoa que produz, tá? Você tem uma casa, se você morrer e a família não der conta de tocar essa casa, o governo vai lá e passa para outra família que tem a condição de tocar, tá? Então, nós podemos observar que tanto na área urbana quanto na área rural, nós temos a necessidade de uma certa revolução. Eu uso esse termo um pouco com cuidado, que esse termo revolução, ele é um termo que proposto por Marx, né, que deriva aí do socialismo e do comunismo, tá? Então, no momento, nós acreditamos que uma reforma urbana seja mais bem-vinda do que uma reforma do campo, tá? Não podemos continuar adiando para o futuro a cicatrização definitiva dessas dificuldades da época colonial. E isso por quê? Tá? Há muita desigualdade na questão de patrimônio, há muita desigualdade na questão de formas de propriedade. Tá? Por isso que você tem alguns políticos que defendem o fim da propriedade privada. Tá? Eu vou citar um aqui, o Boulos, né, Guilherme Boulos, ele pratica aquelas invasões de prédio, né, principalmente prédios abandonados, porque ele fala assim que você tem pessoas morando pro lado de fora, né, morando na rua, e você tem um prédio fechadinho, quentinho, que as pessoas poderiam morar, né? Não é bem assim que acontece, isso acaba virando um lugar todo depredado, né? As pessoas não conseguem conviver em harmonia, e fica um lugar bem ruim, né, de se conviver. E também não é a maneira mais correta de se fazer isso invadindo propriedade privada, até porque a lei aqui no Brasil protege. Tá? E de 68 a 73, o Brasil se destacou internacionalmente pelas suas elevadas taxas de crescimento econômico. Ele iniciou a década de 70 com um dos países do mundo com mais desigualdade de distribuição de renda, né? Então a tecnologia começava a substituir a mão de obra, tornando a mão de obra ociosa. E um exemplo foi os caixas eletrônicos.
Ô, pessoal, a conexão caiu aqui. Deixa eu voltar de novo aqui, só um pouquinho, peraí. Deixa eu só ver se tá gravando. Ah, tá. Voltou a gravar aqui, tá? Aqui em Caças, volta e meia, acontece isso com a internet aqui. De repente cai. Até estava estranhando que não tinha caído nenhuma vez nas nossas aulas, né? Hoje eu fui contemplado, tá? Ah, então, voltando, deixa eu só confirmar aqui. Estão me ouvindo, né? Deixa eu só ver, porque às vezes ela parece que volta, mas não volta. Ah, tá, pronto. Então, é só retornando. Então, nesse processo, né, de substituição das importações, tá, ele acabou perdurando por quase 50 anos, tá, e em 1980 acabou gerando esse agravamento, né, porque a gente tentou em 1980 caminhar com as próprias pernas e isso acabou não acontecendo, tá? Porque a gente não estava preparado para caminhar com as próprias pernas, não pelo Brasil em si, mas porque o mundo já estava um pouco mais avançado nesse sentido, tá? E com o esgotamento desse processo de substituição das importações, a gente entrou numa nova fase de dificuldade que foi marcada pela aceleração da inflação e pelo aumento do endividamento. Então, o fato da gente crescer muito rapidamente acabou ocasionando uma inflação fora de controle, tá? E por que que isso acontece? Quando você acaba crescendo muito rapidamente, o dinheiro acaba circulando sem controle, tá? Acaba fazendo com que. Lembra a história que eu comentei da figurinha repetida do álbum, né? Muita gente com dinheiro, muita gente com dinheiro, muita gente com dinheiro, aquele dinheiro passa a perder um certo valor, tá? Então, quando você simplesmente dá dinheiro para as pessoas, quando você começa a jogar dinheiro, por exemplo, no mercado, é como se você estivesse dando figurinha repetida para todo mundo. E aí você precisa de mais figurinhas, né, para poder trocar para uma outra, para poder comercializar, comprar um produto, porque todo mundo já tem aquela figurinha, então ela não tem valor, tá? Então, o valor, ele é algo relativo, tá? Como é que a gente atribui valor para um determinado produto, tá? São vários fatores. Então, por exemplo, uma caneta Bic custa aí, sei lá, R$ 1, né? Esse é o valor econômico dessa caneta, tá? Mas muitas vezes um valor sentimental, um valor pessoal, tá? Ele acaba fazendo com que o valor dessa caneta Bic mude conforme o tempo. Então, por exemplo, meu pai faleceu em 2005. Eu tenho uma caneta que eu guardo até hoje do meu pai, que foi a caneta que eu vi ele usando pela última vez, tá? E foi a caneta que ele escreveu um bilhete lá para mim e tal. E essa caneta para mim não tem valor. Eu não venderia essa caneta, né? Sei lá, acho que para eu vender teria que ser de R$ 1 milhão para cima. Mas quem que vai pagar 1 milhão na caneta Bic que é comum, né? Então, valor é algo muito relativo, tá? Para mim pode ser que valha muito, para outras pessoas é uma caneta Bic normal, né? Então, não tem muito valor, né? Uma garrafinha de água que você paga aí R$ 2, R$ 3, né, no mercado, é o valor econômico dela, né? Porque ali você tem determinadas condições, um ambiente que favorece essa venda. Uma garrafinha de água no meio do deserto, né, vale muito mais que dinheiro, vale muito mais que ouro, vale muito mais que qualquer outra coisa, porque ela é sinal de continuidade da vida, né? Você sem água num deserto, você está fadado a morrer em 3 dias no máximo, tá? Então, o valor é algo muito relativo. Por isso que existe, né, por exemplo, tem países, aqui no Brasil, tem alguns bancos de sangue privado, alguns hemocentros que compram sangue, mas pagam muito pouco quando pagam, né? Em outros países você tem, por exemplo, doação de sangue, doação de medula, doação, né, de espermatozoide como requisito, né, como pagamento com compra, porque as pessoas não têm o hábito de doar e elas são incentivadas com recurso financeiro, tá? Então,
A estabilização econômica no Brasil, ela ocorreu após a consolidação do Plano Real, na década de 90. Foi um plano formulado com vistas a tentar eliminar do cenário nacional o chamado risco Brasil e restabelecer a confiança perdida do investidor interessado. Então, no auge do processo inflacionário brasileiro, apenas os mais ricos conseguiam se proteger dessas dificuldades e os mais pobres eram mais atingidos. E de que maneira os mais ricos se protegiam? Eles iam lá e acabavam comprando produtos e estocavam. Tá? E vocês lembram, talvez alguns de vocês lembram, que você tinha remarcação de preço, alguns empresários retiravam produto das prateleiras, porque amanhã ele estava mais caro do que hoje, né? Então, era uma forma, muitas vezes, do empresário sobreviver, né? Se o empresário vendia, por exemplo, um produto fiado, ele praticamente perdia esse produto, porque daqui 30 dias, quando a pessoa fosse pagar essa conta fiada, o produto já estava custando 4 vezes mais, 5 vezes mais. Tá? E esse risco Brasil, ele é um termo que ele vem justamente da questão do fator da imprevisibilidade, tá? E do fator de certo descontrole que você tinha na economia, principalmente vinda da inflação, tá? Então, o risco Brasil ele tem uma relação com a corrupção, o risco Brasil ele tem relação com a inflação, tem relação também com a imprevisibilidade, muitas vezes, do comportamento do consumidor, entre outras coisas. Tá? Mas a corrupção, principalmente, é o fator determinante. E a inflação, ela surgiu com maior intensidade na segunda metade da década de 90, né? A pobreza existente em nosso país passou a ter um acesso melhor à renda, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso que foi instituído o Plano Real, e com essa melhora da economia, né, as pessoas de mais baixa renda passou a ter mais acesso aos recursos, né, e com esse dinheiro circulando de uma maneira maior, acabou gerando uma certa inflação. Tá? Isso não quer dizer de modo algum que de uma hora para outra, como no passe de mágica, a gente tivesse conseguido resolver o problema econômico. Tá? É importante relembrar que nos dias de hoje, a construção do desenvolvimento precisa continuar acontecendo de forma sustentável com a participação de todos. Então, qual que foi a estratégia do governo do Fernando Henrique para acelerar a economia, ou para aquecer a economia? Tá? Ele desvalorizou o real, né, de forma com que o produto aqui no Brasil ficasse mais barato, né, e ele favoreceu a produção nacional, mas importando parte dos meios produtivos. Tá? Então, ele acabou pagando um pouco mais caro, ele acabou desvalorizando a moeda do real frente ao dólar, tá? Para que o Brasil, para que o Brasil privilegiasse mais o mercado interno, a produção nacional, e exportasse, para que o produto fabricado no Brasil fosse competitivo lá fora, pelo custo dele, tá? Com o real mais desvalorizado. Tá? Então, a cidadania econômica aliada à preservação do meio ambiente deve fazer parte do processo, caso contrário, haverá desastre ambiental e social inimagináveis. Então, aqui no Brasil também, nessa época, muitas indústrias, muitas fábricas acabaram crescendo de uma certa maneira em que não foi tão, como é que eu posso dizer assim, não foi tão sociável assim, tá? Você teve um desmatamento desenfreado, tanto que tem vários países que ficam de olho no desmatamento aqui do Brasil, na questão da poluição, na questão das ações, por exemplo, voltado à população indígena, né, à população do campo, agricultura familiar, entre outras questões. Tá? Então, a inflação, ela é um dos sinais de crescimento quando ela é controlada dentro de uma meta, tá? Então, e quando ela é controlada dentro de uma meta, ela é benéfica, ela representa um sinal de crescimento econômico, tá? Então, assim, um dos paradigmas que eu queria explicar para vocês era justamente esse, assim, como que a inflação é ruim, a gente escutar falar de inflação na televisão é algo ruim? Nem sempre, tá? A inflação ela é ruim quando ela está fora da meta, quando ela está fora de controle.
quando ela está dentro da meta, e aí cada ano, cada semestre, o governo revisa essa meta, né? Então, a inflação de 2,5%, a inflação de 3%, é inflação boa, inflação controlável, tá? Não é uma regra, mas em outros momentos que não seja esse de pandemia, normalmente, para cada 3% de inflação, você tem 1% de crescimento do PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto. O crescimento do PIB é algo importante, tá? Normalmente, os países medem crescimento econômico através do PIB. E o que é o PIB, professor? É toda a receita, toda a renda, tudo que foi produzido no país, tá? Então, um PIB alto significa que o país está produzindo. Um PIB baixo ou negativo significa que o país não está produzindo, tá? E como a produção ela é voltada para o consumo, então se está produzindo muito é porque está tendo muito consumo. Se não está produzindo é porque não está tendo consumo, tá? Então, para você ter, por exemplo, qual que é o problema muitas vezes da inflação? Então, se você tem uma média de a cada 3% de inflação, você gerar 1% de PIB, quando o Brasil teve no governo, por exemplo, da Dilma, 12, 13, 14% de inflação, você esperava um crescimento econômico de 3%, 3,5%, 4%, e isso não aconteceu. Aconteceu só 2%, 1,5%, 1% de crescimento econômico. Então, isso diz para o mercado que as coisas estão ficando mais caras e que a população está enfraquecendo, que a população está perdendo o poder de compra. Tá? E isso é um sinal de regressão, isso é um sinal de que as pessoas estão, que a desigualdade está aumentando. Alguém está ganhando dinheiro porque o PIB está crescendo, a inflação está crescendo, né? Só que alguém está ganhando dinheiro porque a inflação está crescendo, tá? Mas como o PIB não está crescendo, significa que esse dinheiro pode estar indo para o exterior, esse dinheiro pode estar indo para a mão de um capitalista e não na mão da população, de que é quem deveria estar comprando. Tá? Então, a hiperinflação, ela é sempre ruim e ela deve ser sempre evitada, tá? Porque ela pode sair fora de controle. E quando você tem situação de hiperinflação, você não pode falar assim, pior coisa que tem para o governo é ele taxar preço, é ele falar que esse produto, que esse mouse tem que ser vendido por tantos reais, tá? Isso é ruim, ninguém quer isso, tá? Porque quem produz, ele quer julgar o preço, ele quer saber do preço, ele quer ter o controle do preço do produto. E não quer o governo controlando o preço daquele produto. Senão o governo fala, você tem que vender isso por 20 reais, e ele custa 22 para ser produzido. E aí ninguém quer produzir a 22 para vender a 20 para ter prejuízo. Tá? Então, deve-se sempre tomar cuidado com o chamado raciocínio ilusório. Tá? O que é esse raciocínio ilusório? Muitas vezes, as pessoas acabam tendo uma falsa sensação de algo que está acontecendo. Tá? Então, eu, assim, sem entrar no mérito da discussão política, tá? Sem entrar no mérito da discussão de governante, tá? Mas em 2011, 2012, foram os anos de a melhor fase econômica do Brasil, entre 2010 e 2020, tá? E nesse período, né, era o período, acho que estava o governo Lula, ou já em transição para o governo da Dilma, acho que 2010, acho que já foi a Dilma, tá? E eu lembro de estar conversando com um colega meu, né, e ele falar assim, você comprou sua casa, seu carro na época do governo Lula e do governo da Dilma, né? Então você deve isso a eles. Eu falei, não, eu não devo a nenhum governante, né? Eu trabalhei, eu lutei para comprar com o meu recurso, né? O fato de eu ter comprado na época que estavam esses governantes foi uma outra situação, né? E muitas vezes as decisões que você toma hoje, a efetividade dela, você só vai ter o impacto, só vai conseguir observar daqui a alguns anos, tá? Por exemplo, se você vai construir um determinado posto de saúde, uma UPA, para melhorar a saúde da população, né? Você não inaugura a UPA hoje e vai ver resultado amanhã. Você vai inaugurar ela hoje e você só vai poder comparar os índices para dizer se melhorou ou piorou daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4 anos, que você vai falar assim, olha, o índice de pessoas doentes com uma determinada doença nos últimos 3 anos antes da UPA era de 50 e depois da UPA caiu para 10. Então a efetividade para a gente dizer que houve essa melhora
é só daqui a algum tempo, tá? Eu tenho um vídeo, deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui para vocês, tá? Que com isso eu encerro a nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, senão eu mando no grupo do WhatsApp depois, tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Um vídeo dos Simpsons, que ele explica essa questão do raciocínio ilusório, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu projetar a minha tela. Vocês conseguem ver o vídeo aqui, né? Deixa eu ver se... Só dá um ok no chat para ver se vocês estão conseguindo ver o vídeo inteiro. Eu acho que vocês não vão ouvir. Deixa eu postar o link aqui. Não, vocês podem até ver, mas vocês não vão conseguir ouvir. Deixa eu ver se eu pego o link dele aqui no YouTube, que eu tenho ele salvo no meu canal, só para mostrar aqui para vocês assistirem. Cadê esse aqui? Peraí. Não, não vai dar, pessoal. Eu vou postar aqui no chat o link do vídeo, tá? Só para vocês assistirem, tá? Eu vou mandar, Maluane, eu vou mandar no grupo depois, tá? Eu tenho ele salvo no WhatsApp, eu compartilho e tem o link aqui dele no YouTube. Ele mostra o que é o raciocínio ilusório, né? Muitas vezes a gente acha, né, que determinada situação está daquele jeito pela ausência da observação de outras, né? Então, muitas vezes, aquela sensação de melhora ou de piora, a gente acaba associando a determinados fatos, né? Por exemplo, fulano curou do câncer porque ele, sei lá, comeu aquela frutinha, melão de São Caetano, né? Eu não estou dizendo que o melão de São Caetano não cura câncer, mas o fato dela ter comido ela, né, não dá para dizer que comer melão de São Caetano cura câncer, né? Pode ser que a melhora na alimentação, a melhora da qualidade de vida, o tratamento com medicamento tenha surtido efeito, tá? E assim, da mesma forma que muitas vezes a gente faz a utilização, né, de algumas deduções, né? Você comprou sua casa, você comprou o carro porque determinado governante estava à frente do país na época, né? E nem sempre é assim, né? Lógico que as políticas públicas influenciam, mas não dá para a gente associar diretamente uma coisa com a outra, tá? Então, queria abrir aqui para alguma pergunta, queria ver se alguém mais tem alguma dúvida. Só relembrando, tá, que a aula do dia 31, na segunda-feira, vai ser da professora Maria do Socorro, né, que é de antropologia, que seria a nossa aula, tá? Depois eu vou alterar lá no SIGA. E essa aula do dia 31 eu vou gravar amanhã, dia 30, e vou postar e avisar vocês no grupo que a aula já está disponível. Tá? É uma aula um pouco mais curta, que seria do dia 31, uns meia hora, 40 minutos. E aí, a gente só não vai fazer ela ao vivo, mas na outra aula nossa, que é dia 3 de setembro, eu reviso, eu sano as dúvidas dessa aula do dia 31. Tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição? Professor, eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se o barulho de onde eu trabalho está atrapalhando esse. Tem um ruidinho, mas pode fazer sim, dá para ouvir. Tá, vamos lá. Eu estava fazendo uma pesquisa, professor, para responder aqueles questionários, para conseguir compreender um pouquinho melhor para responder os questionários mesmo, né, do grupo. E aí, eu me deparei numa situação. Uhum. A leitura que eu fiz, ela tratava sobre a questão da inflação e a do PIB. Uhum. Né? E surgiu uma dúvida aí, dizendo assim, no texto, que a inflação, ela atinge sempre os mais pobres, né? Isso. Os mais ricos é mais difícil de chegar lá na ponta. E o PIB, ele beneficia também os mais abastados, né? Os que têm mais dinheiro, né? Isso. Então, qual seria o equilíbrio dessa situação num governo? Porque se a inflação sobe,
quem vai se beneficiar, digamos, beneficiar não, mas quem seria os menos atingidos seriam os que têm mais dinheiro, né? Uhum. E o crescimento do PIB também, porque não tem uma distribuição, olha, quem ganha menos, né, quem ganhava menos, agora vamos elevar para vocês aqui. Não tem como fazer essa diferenciação. Qual seria o equilíbrio do governo para isso? Isso, Juliana. Aí o equilíbrio seria as que a gente vai discutir na aula do dia 3 também. Seria a taxação específica, o regime progressivo de impostos. Então, por exemplo, quanto mais dinheiro eu tenho, né, mais eu teria que redistribuir essa riqueza com quem não tem, tá? A questão é que aqui no Brasil, como a gente ainda tem principalmente na política, e aí não estou falando de presidente, eu estou falando de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Como a gente ainda tem uma alta casta, né, uma governança por casta, né, por poder, e esse poder é muito relativizado ao poder econômico, fica muito difícil de você aprovar leis que de fato tributem quem ganha mais, tá? O jeito mais eficiente, mais prático é esse, né? Por exemplo, há uma discussão em você tributar, por exemplo, criar uma nova faixa de imposto de renda para quem ganha acima de 30 mil reais. Para quem ganha acima de 30 mil reais, passaria a pagar 30% de imposto de renda, que hoje é vinculado a 27,5%, tá? Sinceramente, eu acho que isso não passa, tá? Não passa porque quem está lá em cima, quem tem o poder de decidir isso, é justamente quem ganha acima desses 30 mil reais. Então, quem ganha acima dos 30 mil, não vai falar assim, não, eu não vou autorizar um corte no meu salário, eu não vou autorizar, né? E olha que assim, a grande maioria, né, que são boa parte dos políticos, são, né, boa parte dos empresários que bancam a campanha dos políticos, então isso é muito difícil de acontecer, tá? Esse ponto que você colocou, né, quando a gente tem o crescimento do PIB, quando cresce a inflação, a pessoa mais pobre ela é muito mais prejudicada porque ela passa a perder o poder de compra. O rico também é, mas ele nem sente isso, então não dá para dizer que ele é prejudicado. Quando a gente tem um crescimento do PIB, é onde a gente tem uma maior aproximação das desigualdades, não que a gente não tenha desigualdade, tá? O rico fica, sim, mais rico, só que o pobre, ele acaba melhorando a situação econômica dele, não que ele fique rico, mas a distância entre ele e o mais rico diminui um pouco. Ainda que os dois cresçam, mas ela cresce diminuindo, tá? Então, a solução, de fato, seria essa. O problema é que, como aqui no Brasil a gente é altamente dependente do capital externo, por que a gente é dependente do capital externo? Porque o dinheiro daqui, a riqueza daqui, a gente acaba pagando a dívida pública, tá? Tá aí uma notícia que saiu essa semana que o governo pediu 300 e poucos bilhões para o Banco Central, o Banco Central deu 200 e poucos bilhões, que é justamente para ele honrar, para ele pagar a dívida pública, tá? Então, a gente é muito dependente ainda do dinheiro externo, tá? Do dinheiro que vem para financiar a dívida pública. E isso acaba dificultando, isso acaba contribuindo para que a gente ainda fique dependente desse capital externo. E aí, se a gente tributar, se a gente for falar que vai pagar mais caro, que vai incidir imposto em cima desse capital externo, os investidores vêm aqui no Brasil, tiram o dinheiro, e aí sim a gente fica dependendo de um dinheiro cada vez mais caro, pagando cada vez mais juro, e quando a gente paga mais juro, a gente tira da educação, a gente tira da saúde, a gente tira das ações sociais, tá? E isso é o que a gente não quer, tá? Tem alguns políticos, né, alguns candidatos a presidente aí, durante as campanhas, a gente escuta que ele fala que ele não vai pagar a dívida pública, que ele vai dar o calote na dívida pública. Mas se ele fizer isso, aí sim ele mata o país, tá? A impressão que dá é boa. Vamos deixar de pagar a dívida pública e vamos injetar o dinheiro aqui no Brasil. Só que depois você não consegue dinheiro com mais ninguém. Ninguém vai querer emprestar para alguém que você sabe que não vai pagar, né? E o Brasil não é tão autossuficiente assim de capital a ponto, né, das pessoas se unirem em prol de uma determinada causa. Isso não vai acontecer. Até quem é brasileiro vai colocar o dinheiro dele no estrangeiro porque ele sabe que se emprestar para o governo ele não vai receber, o governo vai tomar dele, tá? Então, tanto é que com auxílio emergencial as pessoas
tão quanto podem, elas vão lá e sacam dinheiro, elas não deixam na conta com medo do governo ir lá e tomar. O mesmo governo que está dando, elas têm medo do governo ir lá e tomar, tá? Então esse é o grande problema que a gente tem, certo? Professor, o senhor acredita que o regime do Simples Nacional foi uma medida para tentar chegar a essa situação que o senhor falou, da progressão dos impostos? Eu acho que sim, tá? Até porque o Simples Nacional, ele tem as faixas, né, e ele vai crescendo à medida do faturamento da empresa. Quanto mais a empresa fatura, mais imposto ela paga, tá? A questão do Simples Nacional, eu falo assim, é que muitas vezes, quando chega na fase de pagar mais imposto, que é onde ele deveria estar, o governo dá a opção dele mudar, dele sair do Simples Nacional, né, e ir para o regime de lucro presumido ou lucro real. Então, na hora que o governo poderia arrecadar mais imposto, ele deu a opção, né, da empresa sair e migrar para o lucro presumido ou lucro real. Então, por exemplo, para entrar no Simples, você só tem janeiro para entrar. Mas para sair, você pode sair a cada mês, você estourou o seu faturamento, você pode ir lá e pedir para sair. Então, isso é que é ruim. Tá? Nas fases mais baixas, o governo optou assim, não, de fato eu vou arrecadar menos aqui na parte mais baixa da tabela, para quem fatura menos, e quem fatura mais eu vou ganhar mais. Tá? Correta a interpretação dele. O problema é que a medida chega num determinado ponto em que o Simples Nacional não é viável para algumas empresas. E aí essas empresas saem do Simples Nacional e passam a ir para o lucro presumido ou lucro real. Então, justamente na hora dela pagar mais imposto, ela acaba saindo e mudando o regime tributário dela. Tá? Eu posso falar isso porque eu tenho a formação em contabilidade, eu já estudei, inclusive publiquei um artigo sobre isso, tá? Há alguns anos atrás, falando que, né, justamente na hora que o governo pode arrecadar mais, ele vai lá e permite. Né? Então, uma solução, né, seria que a empresa, do mesmo jeito que só tem janeiro para sair do Simples Nacional, para entrar no Simples Nacional, teria que pôr, sei lá, julho ou janeiro para ela deixar o Simples Nacional. Porque aí ele amarra a empresa a pagar o imposto, né, que ele planejou que ela pagaria com o crescimento dela, pelo menos por no mínimo 1 e no máximo 11 meses. Tá? Essa é a questão. Mais alguma? Entendi, obrigada. Então tá joia, pessoal. Eu vou interromper então a gravação, que já passou um pouquinho mais de 1 hora, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp, ou, né, mandar um e-mail, coisa parecida, tá? Então tenham todos um bom sábado, né, um bom descanso, e qualquer dúvida, entre em contato, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.